E aí, Bissais, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o segundo fundamento da nossa série Faith Matters. A gente está falando sobre os fundamentos da nossa fé cristã, as bases de uma fé que permanece, as bases de uma fé que resiste. A gente vai falar sobre a base, sobre o fundamento da salvação pela graça. A gente vai se aprofundar junto na verdade bíblica sobre o tema, para que você entenda um pouco mais do porquê a salvação é somente mediante a graça. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa, no primeiro momento, entender como estava o homem diante de Deus, como se encontrava a situação do homem para que ele precisasse ser alcançado pela graça para ser salvo. Romanos capítulo 3 vai falar um pouco sobre isso, né? Paulo vai dizer que não tinha ninguém justo diante de Deus. E no versículo 23 vai falar que todos pecaram e por isso estavam afastados da glória de Deus. Depois da queda do homem, a gente falou um pouco sobre isso no outro vídeo sobre a Trindade, mas depois da queda do homem não havia mais comunhão, não havia mais relacionamento entre Deus e o homem. O homem precisava de um movimento, de algo sobrenatural acontecesse para que ele pudesse ter acesso a Deus. Deus primeiro deu instruções sobre sacrifícios de animais, mas isso ainda não era perfeito, isso ainda não era cumprimento daquilo que Deus esperava que acontecesse. Por isso Jesus é o cumprimento disso. Jesus ele vem para restabelecer o contato de nós, homens pecadores, com a glória, com a santidade de Deus. Esse caminho de salvação que leva de volta a Deus, que é Jesus Cristo, foi uma obra do próprio Deus. Deus amou tanto o mundo, e João 3,16 fala sobre isso. Deus amou tanto a humanidade, que ele deu o seu próprio Filho. Ele enviou o seu próprio Filho para ser morto, para que nós pudéssemos novamente ter acesso à vida plena, à vida completa, à vida eterna junto com Deus. Em Efésios 2, Paulo vai dizer isso de forma bem clara, que isso não é nosso, isso é um dom de Deus. A graça e a salvação. Dependesse somente de nós nunca seríamos capazes, por boas obras, fazendo o que a gente costuma fazer como ser humano pecador, ter acesso a Deus. Somente Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, se coloca entre Deus e o homem, se coloca entre a ira de Deus e o homem, para que nós sejamos agora representados diante do Pai por Jesus Cristo. A cruz ela se torna então o principal fundamento dessa salvação, porque através da cruz, o Filho de Deus sendo morto, eu falei sobre isso também no outro vídeo, e a gente vai construindo isso ao longo dos próximos vídeos, né? Mas Jesus Cristo, como 100% homem, ele é o sacrifício perfeito. Como eu falei, Paulo fala isso na carta aos Efésios, sobre a salvação ser algo gratuito, que vem de Deus. Nós precisamos enfatizar que não há nada que você possa fazer que nos torne mais aptos a ser salvo do que aquilo que Jesus Cristo já fez. Não há nada que a gente faça hoje, ou que a gente faça daqui a alguns anos, que vá superar ou que vá nos dar esse acesso ao Pai. Não há boa ação, não há mérito pessoal, não há nada que vá nos levar ao Pai a não ser Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. Se estão vendendo para você qualquer outra coisa que não seja Cristo como o intermediador entre você e a vida eterna, entre você e Deus, estão mentindo, estão te enganando. Somente Cristo é o caminho. Somente Ele é a verdade. Somente Ele é a vida. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like nesse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e ativa as notificações, porque assim você recebe sempre que a gente publicar um vídeo novo em primeira mão. Uma coisa importante sobre a graça é que ela é para todo mundo. Não importa o quanto o seu passado tenha sido difícil, pecaminoso, errado, não importa a quantidade de erros que você cometeu. Romanos 6,23 fala assim, olha, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a vida de pecado que você vivia não é nada comparado à graça de Deus, ao amor dele. Agora, tem um ponto importante nisso. A nossa salvação mediante essa graça de Deus, que é quase que inexplicável, né? A gente está tentando fundamentar e explicar alguma coisa aqui, mas a graça de Deus para nós, somos tão limitados, tão falhos, ela não se explica num vídeo de 10 minutos. Você precisa viver isso. Você precisa, no seu dia a dia, demonstrar uma vida que foi salva. A graça de Deus não é um salvo-conduto para você viver da forma que você quiser, para você seguir a sua vida como você quiser. Não. A graça de Deus, ela nos capacita para uma vida vencendo a nossa própria carne. Que sentido faria Jesus morrer na cruz para a gente viver do jeito que a gente quiser? A Bíblia é muito clara em vários textos sobre isso. A graça, ela não só nos liberta daquilo que a gente fez de errado ou apaga o nosso passado, mas ela nos capacita a viver como cristãos, a viver como alguém que imita Cristo e reflete a imagem de Cristo
pro seu próximo. Quando eu entendo a graça e a salvação, eu sou motivado, isso me inspira a viver como alguém que de fato reflete a imagem de Jesus, como alguém que de fato mostra pro mundo que Jesus pode transformar a vida de alguém. Essa vida é uma demonstração de gratidão por aquilo que Jesus já fez. Eu não faço coisas boas para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu agora pratico a justiça de Deus, eu agora demonstro o amor de Deus, eu agora vivo como Cristo aqui na Terra, eu vivo como igreja do Senhor aqui na Terra. E essa salvação mediante a graça, ela faz uma coisa que é crucial pra gente finalizar. Ela nos mostra e nos lembra todos os dias o quanto Deus nos ama, ao ponto de enviar do seu Filho Jesus para morrer, para sofrer e para nos dar novamente esse acesso de comunhão e relacionamento com Ele. Isso nos lembra do seu amor incondicional e da nossa total dependência da pessoa de Cristo, a nossa total dependência de um relacionamento com o Espírito Santo. Que a gente possa valorizar isso na nossa vida, valorizar esse dom de Deus que é imerecido, como a gente leu, que a gente possa viver, de fato, demonstrando a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa devoção por Deus. Manda esse vídeo para alguém, você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Espero que isso tenha abençoado de alguma forma a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo.